Graça e paz a você. Que bom, que alegria poder mais uma vez compartilhar, abrir o coração e falar daquilo que Deus tem nos falado nesses dias. Nosso texto de hoje, o Salmo número 51. Qual é e quais são os seus principais desejos? Pelo que seu coração tem esperado e pulsado ultimamente? Saúde? Dinheiro? Emprego? Quem sabe um casamento? Filhos? Talvez você está desejando e pulsando em seu coração por uma formação acadêmica. Ou talvez seu coração esteja pulsando pela conversão de parentes, amigos. Em suas orações, quais são as coisas pelas quais você mais tem pedido a Deus? Os nossos pedidos em oração revelam o anseio dos nossos corações. São como o espelho da nossa alma. Será que os nossos pedidos de oração estão voltados para a glória de Deus, para a sua vontade? Ou ainda estamos buscando nossa própria vontade e nossos próprios desejos? No Salmo 51, nós temos um raio-x da alma de Davi. Após ter entrado num profundo estado de apatia e torpor espiritual, por causa do pecado de adultério que cometera com Batseba, a esposa de Urias, e o consequente assassinato do mesmo, encomendado para abortar seu próprio pecado, algum tempo depois, ele recebe a visita do profeta Natã, que o confrontou com seus pecados, que expôs os seus pecados. Contou-lhe uma história de um homem rico que tinha muitas ovelhas, mas que tomou a única ovelha querida de um homem pobre para fazer um banquete, enquanto recebera um hóspede importante. A seguir, Natã lhe perguntou o que deveria ser feito a este homem, e Davi prontamente disse que tal homem deveria ser morto. Natã então lhe disse: tu és o homem. Seus pecados encobertos foram revelados. Natã lembrou do que Deus havia feito em sua vida. Natã chamou a consciência da gravidade do seu pecado contra Deus e mostrou-lhe as terríveis consequências que haveria de colher, tais como guerra dentro de sua casa, causada pela rebeldia de Absalão, que haveria de desonrar Davi justamente com o mesmo pecado de adultério, pois Absalão teria relações sexuais com as mulheres de Davi. Após ouvir tudo isso, Davi disse: pequei contra o Senhor, mas Deus já o havia perdoado e não o mataria por isso, não obstante Davi ter desonrado o nome de Deus diante dos inimigos. Porém, a criança, que era fruto de seu adultério com Batseba, haveria de morrer. Por algo que ansiamos, clamamos diante de Deus, ou pelo menos devemos clamar. E praticamente todos os versos deste salmo são um clamor a Deus. Um coração verdadeiramente arrependido de seu pecado clama e anseia. Primeiro, pelo perdão de Deus. Davi clama: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Aquele que por meses estivera com sua consciência empedernida pelos pecados inconfessos, uma vez confrontado pela palavra de Deus na boca do profeta Natã, demonstrou profunda consciência de seu pecado.
3 palavras descrevem essa consciência de pecado do salmista: transgressão, pecado e iniquidade. Por transgressão entende-se o ato de atravessar, passar por cima de uma linha demarcada. Nesse caso, a linha são os princípios de Deus. Por pecado, entende-se errar o alvo. E por iniquidade, entende-se uma natureza pecaminosa, totalmente pervertida em todos os sentidos. Esses são os pecados de um coração que os guardou, que os acumulou. Davi, entendendo tudo isso, clama a Deus por sua graça, que aqui se expressa através de sua compaixão e perdão. A compaixão de Deus é medida por sua benignidade, e o seu perdão é conforme as suas misericórdias. Tal como é a sujeira para o exterior do corpo, assim é o pecado para o interior, para o coração. Há sempre a necessidade de apagar, lavar, purificar, ou seja, remover toda a sujeira do pecado, e isso é feito mediante o perdão. Se Deus usasse de sua compaixão, que toma como critério a sua própria benignidade, e não os inexistentes méritos de Davi, e se conforme às suas muitas misericórdias, ele se voltasse para Davi, certamente, dessa maneira Davi se veria livre de seu pecado, e ele estava plenamente convicto de seu pecado, o qual estava sempre diante dos seus olhos, isto é, em sua lembrança, o que fazia sua consciência ficar pesada, como nos mostra o verso 4. Vemos que o seu coração estava inquieto, não somente com o peso da culpa, mas com a certeza de que o seu pecado era, antes de qualquer coisa, uma grave ofensa ao seu Deus, perante quem havia feito algo mal, ou seja, algo sem qualquer valor, algo inútil. Seu pecado contra Batseba e Urias era antes de tudo contra Deus. Por isso mesmo, ainda que muito pior do que cair no julgamento dos homens injustos, era o ser julgado por Deus, que é justo, e diferentemente dos homens que julgam somente as ações, Deus julga as intenções do coração. O que pode fazer então alguém que é depravado por natureza, que nasceu de uma pecadora e é igualmente pecador, conforme o verso 5? As palavras deste verso ferem o nosso orgulho, pois viemos para este mundo trazendo o pecado. O pecado não é adquirido, mas sim trazido por nós. Não passamos a ser pecadores quando cometemos o nosso primeiro ato consciente de pecado, mas sim, todos os pecados que cometemos em nossa vida são resultados de nossa natureza totalmente depravada. O que fazer então? Não há outra saída, senão a que está no verso 6, que é reconhecer a própria miséria, ser honesto diante de Deus e saber que se Ele se agrada daqueles que no mais íntimo do seu ser reconhecem o quão miseráveis são, e que, se não for por um ato misericordioso de Deus em perdoá-los, jamais se verão livres da culpa de seus pecados. A estes, Deus ensinará a sua sabedoria. Um coração que clama, ansiando pelo perdão de Deus, não se justifica diante dele quando confrontado. Davi não ficou se justificando, em vez disso disse: pequei contra o Senhor. Quando Davi falou de sua natureza pecaminosa, não fez para se justificar, mas sim para assumir a sua culpa diante de Deus e a sua incapacidade em se ver livre de seu pecado. Por algum tempo, ele enganou as pessoas quanto ao seu adultério com Batseba e o seu posterior assassinato de Urias. Enganou a si mesmo, pensando que poderia esconder seu pecado de Deus. Mas quando Deus, através de Natã, revelou seu pecado, Davi retornou à sensatez, clamou pelo perdão de Deus diante daquele que vê os corações e sabe as reais intenções de cada um. Só temos uma atitude a tomar se quisermos ser perdoados: sermos honestos e admitir os nossos erros e a nossa total depravação.
Temos de falar a verdade conosco e afastarmos de nós qualquer traço de hipocrisia. Temos que parar com o fingimento e a ilusão de que não somos tão pecadores assim. Temos que admitir nossa total incapacidade de vencer o pecado por nossas próprias forças e confiar no perdão que flui da graça, da misericórdia de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.